Indo toda hora. Olá, está no ar mais uma edição de Espiritismo e Educação, o programa espírita que está com você toda segunda-feira, 8h30 da noite, através da web rádio Estação da Luz, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Lembrando que estamos aqui ao vivo e que você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem, fazendo seu comentário ou a sua pergunta. Veja aí na sua tela os nossos canais de comunicação, né? Então tem o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, para que você faça a sua participação. Eu, Marcos Demário e Ronaldo Gomes, compartilhando com você o pensamento espírita nessa área tão importante que é a educação. Por falar do nosso querido amigo Ronaldo Gomes, vamos passar a palavra a ele para a sua saudação neste início do nosso programa. Muita paz, saúde, gratidão mais uma vez a Deus e a todos por estarmos aqui. Estamos aí juntos, mais uma vez, nesses estudos importantíssimos e oportunos. E que possamos, eu e Marcos, agradecer também ao Tavares, me perdão, Tavares, mas eu e Marcos termos a inspiração do alto para que possamos chegar aos nossos anseios, às respostas que tanto desejamos, principalmente com espiritismo e educação. Muita paz. Muito bem. O nosso Tavares, lembrado aí pelo Ronaldo, é nosso querido companheiro, amigo, que está à frente da Web Rádio Estação da Luz, mas neste momento ele está atrás, né? Porque ele está fazendo a técnica aqui do nosso programa. E nós temos desenvolvido Olha, já temos participações. Tonheca, Ronaldo, olha aí. Gratidão. Né? Nos dando boa noite. A Tonheca é lá de grande amigo de Leopoldina, Minas Gerais. Nós temos trazido aqui para o programa diversos textos de autores espíritas, encarnados e desencarnados, sempre sobre educação. E hoje não será diferente, porque nós vamos nos basear em perguntas que foram dirigidas ao espírito Emmanuel e que ele respondeu através do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Essas perguntas e respectivas respostas sobre educação estão publicadas no livro O Consolador, cuja primeira edição saiu no ano de 1940. E aqui eu vou colocar uma vírgula para dar uma explicação. Vamos lembrar que o linguajar de Emmanuel é de 1940. Então, por exemplo, quando ele se refere aqui nas suas respostas ao homem, ele está se referindo ao ser humano. Porque à época, não é, Ronaldo? A palavra homem englobava o masculino e o feminino. Hoje, nós, na verdade, falaríamos ser humano, ou homem e mulher. Tá? Então, nós precisamos saber contextualizar também essa questão. Não estamos aqui para cegamente aceitar as palavras de Emmanuel, como também não aceitamos cegamente as palavras da Joana de Ângeles, do Camilo, dos espíritos que se comunicaram e que estão na codificação espírita, porque o espiritismo, acima de tudo, nos faz pensar, procurar uma fundamentação dentro da universalidade do ensino dos espíritos. Por isso, o nosso programa é um diálogo, é um bate-papo entre eu e o Ronaldo. E você, que está aí nos acompanhando e que, através dos seus comentários, pode fazer as suas colocações. Nenhuma será deletada. Muito pelo contrário. A única coisa que nós temos combinado aqui no programa é que o Ronaldo
não pode ir contra a minha palavra. Ele tem sempre que aceitar tudo que eu falo. Tá? Fora isso, liberdade total. Ronaldo, você não ouviu isso que eu acabei de falar, certo? Pois é, Marcos. Eu já gostaria de iniciar aqui justamente falando que esse estudo de hoje vai durar mais um programa, porque não tem como nós fugirmos, talvez até 3, não sei, mas a princípio mais um nós vamos ter. Mas eu Ó, gostaria... antes de você falar, Ronaldo, para quem não sabe, eu e o Ronaldo normalmente não combinamos, né, as nossas falas. Nós temos o tema e somos completamente livres para estudar e trazer o que estudamos aqui no programa. E isso, por exemplo, do tema continuar para o próximo programa, normalmente nós não conversamos com antecedência sobre essa possibilidade. Mas assim que nós estabelecemos que iríamos acompanhar aqui o pensamento do Emmanuel, particularmente, eu na mesma hora pensei, isso aqui dá mais do que um programa. E aí casamos o nosso pensamento. Mas, Ronaldo, é isso aí. Emmanuel, no livro O Consolador, nas questões 108 a 113, quando ele trata de educação. Vamos, então, iniciar? Eu gostaria já de iniciar, aproveitando o Tonhec e a Cida que estão aí nos assistindo, que você falasse, em breves, nós já comentamos muito, até no outro programa anterior, mas muitos estão agora nos assistindo mais uma vez, sobre o conhecer lá em Leopoldina. É bem oportuno sempre pontuarmos que as coisas estão acontecendo pelo mundo, pelo Brasil, exclusivamente em nosso país. O que é o conhecer? Quem é Tonheca e Cida, Marcos? Muito bem. Então, e eu já estou vendo aqui nos comentários que tem a participação da Thaís, que também é do Conhecer. Uma boa noite, um abraço a você. Tá? Muito bem. Olha a nossa outra participação aqui, Tavares, se você quiser colocar as participações, pode ir colocando. Nós temos aqui a Dora, que também era lá do Conhecer, participando do Conhecer. Muito bem. Olha só, Conhecer. Centro Educacional Conhecer. É uma escola de educação infantil e também abrangendo o primeiro segmento do ensino fundamental, na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Está ali pertinho de Cataguases, está entre Juiz de Fora e Muriaé. Muito bem. O Conhecer é uma escola que tem por base uma outra escola, ou melhor dizendo, tem por base um projeto pedagógico de uma outra escola, que é a Escola da Ponte, da cidade do Porto, lá em Portugal, que é uma escola conhecida internacionalmente por ter revolucionado a prática educacional, onde não existem mais salas de aula, não tem mais professores dando aula, os alunos têm ampla participação em todo o processo de aprendizagem. Aí, boa noite da nossa Thaís do Conhecer. Tá? E aí a Dora também mandando boa noite para nós. Um grande abraço a você também, Dora. Então, temos aí todo mundo do Conhecer nos acompanhando. Gratidão. Com certeza, né? Nós temos lá com o Conhecer em Leopoldina, nós temos assim, uma simbiose, né, Ronaldo? Já de anos acompanhando o trabalho do Conhecer, auxiliando esse trabalho de uma escola que agora já é referência em toda a região, porque você, comparecendo no Conhecer, vai ver um trabalho por ciclos, alunos trabalhando em projetos, professores que orientam a aprendizagem. Aliás, o processo ele está centrado na aprendizagem e não na ensinagem, ou seja, do professor ficar ensinando. É uma escola maravilhosa que todos devem conhecer. Eles têm a página no Facebook. Vai lá, coloque Centro Educacional Conhecer e você vai conhecer essa escola maravilhosa, que é um exemplo de escola do que necessitamos para o nosso Brasil. Perfeito. Inovadora, um aprendizado, um processo de ensino-aprendizado maravilhoso. Uma participação da família, que isso é muito importante. Mas vamos lá, Marcos. Consolador, 1940. Nós já falamos de tantos
precursores aqui em relação à educação, mas neste momento nós estamos falando aqui do espírito, o espírito de Emmanuel. E está aí na pergunta 108. Onde a base mais elevada para os métodos de educação? Olha que interessante. Onde a base mais elevada para os métodos de educação? E a resposta não poderia ser outra. Só um instantinho, porque aqui é complicado o meu notebook aqui. O notebook tem hora que faz uns trocadilhos aqui, mais ou menos. Vamos lá. A resposta de Emmanuel, ela é assim, bem oportuna. Mas antes de chegar à resposta, a pergunta é bem capciosa, né? Onde a base mais elevada para os métodos de educação? E aí, Marcos? Eu não quero ler a resposta. O que você tem a dizer sobre isso? Onde a base... Nós já discutimos tantas coisas, mas essa pergunta é bem profunda. A base, olha só, a base, quer dizer, o alicerce, mais elevada, a base mais elevada do métodos, não é método, é métodos, no plural, de educação. O que será que essa pergunta quis dizer ou quis nos trazer daquela época, em 1940, Marcos? Nós estamos falando de 1940, onde a educação não era fácil, não. Era bom até retratarmos um pouquinho, Marcos, para que nós possamos compreender. Ô, Dora, nós é que agradecemos. Tonheca também, nós é que agradecemos vocês. E aí, Marcos, o que você tem a dizer? Bem, eu até vou arriscar, Ronaldo, a responder a pergunta, porque eu acho que o Emmanuel vai concordar com a minha resposta, porque eu tenho certeza que ele respondeu que a base está na escola. Mas vamos lá que eu vou tentar justificar isso. Tá? Então, ele fala aqui, né? Bom, onde a base mais elevada para esses métodos de educação? Ora, em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial na Europa, nós vivíamos aqui no Brasil uma situação bem sui generis, porque o Brasil também estava em processo de transição. Nós vivíamos um regime totalitário, comandado pelo presidente Getúlio Vargas, que historicamente todos sabem disso, que ele tinha simpatias pelo fascismo representado por Mussolini e seus adeptos na Itália. E a educação daquela época era uma educação extremamente conservadora, onde o aluno praticamente não tinha participação dentro do processo na escola, e na família você tinha que obedecer os pais, e principalmente o pai. Muitas pessoas daquela época sempre deram seus depoimentos, né? Bastava papai olhar para mim, que eu já sabia que, opa, sim, senhor, e está acabado. E onde se utilizava muito também o castigo físico. Isso ainda era comum aqui no Brasil. Não só no Brasil, era comum também na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Mas tudo isso acontecia aqui no Brasil. E, embora nós tenhamos tido alguns educadores que se destacam nessa primeira metade do século XX, como, por exemplo, nós vamos ter aí, e podemos citar o Anísio Teixeira, entre outros, mas nós tínhamos essa educação conservadora, tradicional e extremamente manipulada pelo governo. Mas nós sabemos que a pedagogia ela se desenvolve sempre e ela tem a sua aplicação na escola. Por isso, então, o Emmanuel, com certeza, eu volto aqui a repetir, ele respondeu que a base elevada para os métodos educacionais para a nova geração, com certeza, na escola. Porque a escola é tudo.
Sem a escola, a humanidade perde o seu status de civilização. Então, Ronaldo, com certeza, basta virar a página, no caso aqui do meu livro, é só virar a página, tá? Com certeza está lá a resposta do Emmanuel, na escola. Certo? É? Não sei, olha só, aí é que está o problema na escola. Mas essa escola, sem uma outra parte importante, ou esse núcleo importante, ela não vai funcionar, não. Se não tiver esse outro respaldo, como é que fica? Quem será esse outro núcleo? Ou vou dizer, vou até arriscar, o núcleo mais importante de uma sociedade. O que você me diz? Pois é, Ronaldo. Agora é que vem a essência dessa questão, porque a chave aqui da pergunta para a resposta do Emmanuel é a base mais elevada. E a base mais elevada não está na pedagogia propriamente. A base mais elevada dos métodos educacionais está na religião. Agora, vamos fazer aqui um parênteses, Ronaldo, para que todos entendam isso. Quando nós espíritas falamos de religião, não estamos falando da igreja formalizada, nós não estamos falando de cultos, de rituais, de paramentos e nem de estudos teológicos. Não é isso o que o Espiritismo entende por religião. Religião para o Espiritismo é fé, sentimento, a chamada religiosidade. Ora, essa base não está na escola. Perfeito. Chegou, então eu vou ler a resposta para que nós possamos daí nos debruçarmos. Olha que a hora avança, nós nem saímos ainda da primeira pergunta, mas vamos lá. Então ele responde: as noções religiosas. Eu quero parar aí antes de seguir, pensando aí. Porque religião, religar-se, no caso, a Deus. Esse é o sentido da religião. E eu sempre digo que as religiões não têm culpa de que alguns homens, à frente das suas religiões, deturpam os seus ensinos. Isso é um fato. Não é eu que estou dizendo. As próprias notícias que nós observamos no dia a dia, nós vemos isso. Então, as religiões em si não têm culpa. Muito ao contrário. A própria igreja vem se desculpar na época das cruzadas, enfim, da Inquisição. Isso é bacana. Não era a igreja, mas sim homens que estiveram em suas épocas à frente, deturpando os ensinos. Então, quando ele diz as noções religiosas, e aí, Marcos? Essas noções religiosas é o sentido de religiosidade, mais profundo sentido, que você, como você disse, do sentimento, desse sentimento com Deus, com a espiritualidade? Com certeza, Ronaldo. Nós temos que entender esse início da resposta do Emmanuel exatamente por aí. Noções religiosas. Ele não está falando noções católicas, noções protestantes, noções judaicas, budistas, espíritas, islâmicas. Ele não está falando nada disso. Ele falou noções religiosas. Ora, religião, como você bem lembrou, é religar o ser humano a Deus. Essa é a missão da religião, seja ela cristã ou não, isso pouco importa. Ou seja, entra aqui no campo da espiritualidade do ser. Isso que é muito importante. Então, poderíamos até substituir, né? As noções religiosas por as noções de espiritualidade do ser, né? Poderíamos fazer essa substituição para compreender esse início da resposta do Emmanuel. Tá? E isso, Ronaldo, é fundamental, né? É essencial para nós, porque sem noções de espiritualidade,
de religiosidade, de sentimento mais elevado, nós caímos, com certeza, no materialismo. O egoísmo, ele vai predominar. E se nós olharmos a história humana, em todas as suas civilizações antigas, chamadas civilizações antigas, nós vamos ver que todos os povos sempre trabalharam noções religiosas, sempre trabalharam de uma maneira ou de outra o culto à divindade, mesmo que não considerassem um único ser como Deus, mas esse culto à divindade ou às divindades, a uma potência superior, sempre existiu. Então, é isso que o Emmanuel está se referindo, quando ele fala em noções religiosas. Perfeito. Então, seguindo essa explicação, eu vou fazer uma pergunta. Olha a Dora aí de novo, agradecendo. Eu vou fazer uma pergunta a você, mas e os ateus? Não ficariam nessa parte de religiosas ou de religiosidade? Os materialistas, por exemplo, estariam fora, então, deste contexto ou não? Bom, nós sabemos, e essa também, e os espíritos corroboram essa informação, que nós temos muitos ateístas, agnósticos, materialistas, mas de muito bom coração. Perfeito, bem colocado, é isso aí. E que conseguem amar o seu próximo, fazer o bem ao próximo, muito mais do que nós, que temos uma religião. Essa é uma verdade. Com Bom, certeza. perante a lei divina, o que vale mais? Ó, pesa mais eles. Eles têm mais peso perante a lei divina no retorno ao mundo espiritual após a morte. Embora não tivessem conhecido a alma, ou até mesmo a renegassem, embora não tivessem acreditado em Deus, mas foram seres humanos, homens e mulheres, que só fizeram bem à coletividade. Agora, você, eu, por exemplo, que podemos mostrar, né? Vamos desdobrar nossa folha de serviço religioso, para mostrar que não sei quantas décadas trabalhando junto aos centros espíritas, fazendo programa na web rádio Estação da Luz, e não sei o quê, mas podemos ter um peso menor, porque o outro, que não acreditava, mesmo não acreditando, ele tinha uma religiosidade, ele tinha um sentimento, tanto que sempre trabalhou pelo bem do próximo. Então, claro que eles não são deserdados da lei divina, muito pelo contrário. Aliás, Ronaldo, nós aprendemos com a doutrina espírita que o mais importante perante Deus, na verdade, não é a doutrina religiosa formal que seguimos, mas é o coração, o nosso sentimento. Aí que tá bacana, Marcos. Sabe por quê? Aí entra o sentimento. Esse sentimento. O sentir, essas noções de religiosidade. Ele é ateu e materialista, mas tem esse senso de religiosidade no sentido do que ele acredita. Perfeito? Ele acredita em algo, ele é religioso. Não no sentido como nós conhecemos da essência da alma, da espiritualidade ou de Deus, mas nesse sentido de ser religioso no que ele acredita em estar fazendo o correto em relação à parte da humanização. Vamos colocar aí. Há todo um trabalho de desenvolvimento cognitivo e afetivo daquele ser em que ele está abraçando, no trabalho, do respeito, da moral, principalmente. Enfim, então, é bom que deixemos claro que Emmanuel, já naquela época, nos falava disso, e hoje nós estamos apenas aqui nos debruçando, atualizando a sua mensagem. Porque ele diz assim, ó, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida. E quando ele diz isso, só corrobora com o que nós estamos falando. Exemplificar não é santidade, não é ser espírita, católico, judeu, enfim, muçulmano, não importa a religião, mas exemplificar nos mais altos deveres da vida. Aí, Marcos, é outro denominador, outro multiplicador. Mais altos deveres da vida. E quais são esses deveres da vida, Marcos? Pontue alguns, são vários,
Mas o principal, um dos principais. Olha, o humanista Albert Schweitzer, que é muito considerado na história humana, ele falava que nós precisamos aprender a reverência pela vida. E reverência pela vida significa ser ético, acima de tudo. Bem, estou trazendo Albert Schweitzer porque o pensamento dele se casa perfeitamente com o que o Emmanuel está colocando aqui, né? Quando ele fala aqui, né, sobre exemplificar os mais altos deveres da vida. Se nós olharmos a vida, nós vamos ver que ela vai muito além do nascer, viver e morrer. Mas mesmo dentro dessa consideração, nós vamos ver que a vida é exuberante em todo o planeta, toda a sua natureza e a nossa vida de relação enquanto seres humanos. Ora, se nós temos uma vida de relação com outros seres humanos, o respeito à vida é importantíssimo. E aí nós temos que fazer todos os esforços possíveis, dentro dos nossos exemplos de reverência à vida, para conseguirmos justamente, como diz aqui o Emmanuel, exemplificar esses mais altos deveres, ou seja, ser ético, respeitar o outro. A nossa Elisa Braga, boa noite também a você, Elisa. Então, respeitar o outro, os seus direitos, como ele é. Lembrando que todos nós somos seres humanos, portanto, compomos uma única raça. E deste ponto de vista, mesmo não considerando Deus, somos irmãos, já que somos da mesma raça, tá? E com os mesmos direitos. Então, esse é o esforço. Agora, infelizmente, Ronaldo, o que nós temos visto é que boa parte de nós, seres humanos, não estamos exemplificando esses maiores direitos da vida. Pelo contrário, né? Porque nós tiramos a vida dos outros com a maior facilidade e ainda justificamos, quando isso não tem justificativa. Então, é isso que eu Agora, vou dizer. Diga, pode falar. eu sou observação. Podemos, então, nos voltarmos ao tempo do Cristo? Quando ele Claro. disse que um dos maiores deveres, um dos maiores, não, o maior, já começava aí, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo? Exatamente. Jesus foi muito claro. Porque o doutor da lei chega para ele e faz a pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento? Como se o doutor da lei não soubesse, né? Mas aí Jesus pega, olha para ele e simplesmente recita o primeiro dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ok. Mas aí Jesus, ele faz um complemento. E temos também um segundo mandamento, tão importante quanto este primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está claro, né? Não tem como fugir disso, como fazer retórica em cima disso. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo assim como eu me amo. É isso. Então, o que falta ao materialista e ao ateu é o acreditar e aceitar a Deus. Vamos colocar por aí isso. Porque amar, na exemplificação, eles já fazem em relação ao próximo. Pronto. Sim. Olha, vamos falar aqui de um grande cientista mundial, já recentemente desencarnado, que nunca acreditou na existência de Deus, mas que ele só fez o bem à humanidade. O físico inglês laureado Stephen Hawking. O Stephen Hawking nunca acreditou na existência de Deus. Ele, inclusive, o último livro que ele publicou, ele deixa muito claro que ele considerava que não precisávamos de Deus como hipótese para explicar o universo. Ok, tudo bem. Tá? E mesmo com aquela doença degenerativa que o levou a ficar na cadeira de rodas e ir perdendo paulatinamente todos os movimentos, ele nunca se entregou. Fez pesquisas maravilhosas, escreveu livros que viraram best-seller, abriu os horizontes da ciência humana e, como ele dizia, tudo isso porque chegou um dia
quando ele descobriu a doença, ele optou pela vida. Não, eu vou viver para fazer aquilo que eu puder fazer. Afinal de contas, o meu corpo pode ficar todo paralisado, mas eu nunca vou parar de pensar. Porque, de fato, essa doença muscular degenerativa não atinge o cérebro. A ciência não sabe explicar por quê, mas não atinge. E ele lá todo entrevado, utilizando métodos eletrônicos, continuou a estudar, continuou a pesquisar, continuou a escrever, e é considerado o maior, depois de Einstein, é considerado o maior físico que essa humanidade já teve. Ele era ateísta, mas fazia o bem à humanidade. E me fez lembrar aqui, você vai lembrar dela, você a conheceu, a nossa querida Maria Isabel Vaz Veiga, que teve essa doença aí, né? E foi até o final da vida também, amando a vida também. Veio a desencarnar em 1993. Então, Marcos, agora ele continua aí corroborando com o que nós estamos falando. Então, as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação. Ponto. Eu estou indo devagar porque a coisa é delicada. Então, ele diz que constituem a base, Marco, de toda a educação. Olha que interessante. Ele fecha uma questão ali, eu não vou seguir porque isso ainda cabe uma discussão. É a base de toda a educação. As noções de religioso ou de sentimento, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida. O amar ao próximo como a si mesmo. Pois é, Ronaldo. Educação é, ao mesmo tempo, informativa e formativa. Agora, o que nós temos que nos perguntar é o que é mais importante? Qual é a essência? Os grandes educadores da humanidade em todas as épocas, inclusive os contemporâneos, são unânimes que o mais importante é a função formativa, ou seja, formar o ser é mais essencial do que informar o ser. Ou seja, adquirir conhecimento, preparação técnica para a vida profissional é importante e é função da educação. Agora, mais importante do que isso é a educação promover a formação moral desse ser, essa formação religiosa, essa formação espiritual desse ser. Isso é mais importante. Essa é a essência da educação. Quando nós fugimos dessa essência, nós temos, então, institutos de adestramento do ser humano. Nós temos institutos de instrução do ser humano. E hoje, através da internet, o ser humano, dentro dessa questão da instrução, da informação, ele mesmo se educa, que ele mesmo adquire esses conhecimentos, tendo força de vontade para isso. Mas a formação moral, religiosa, aí não dá para fazer pela internet pura e simplesmente. A nível de informação, sim, mas essa formação ela é interior, ela requer autoconhecimento, autoconsciência, autoeducação. Então, isso realmente é a essência. Por isso que o Emmanuel diz aqui, né, que as noções religiosas e os exemplos dos deveres da vida são a base da educação. Porque se você tiver isso, Ronaldo, você nunca irá apertar o botão vermelho. Aliás, pelo contrário, você nunca irá autorizar o desenvolvimento de qualquer arma. Porque a sua ética, a sua visão de vida e do próximo jamais permitirá isso. Agora, se você não tiver essa base, que é a essência, você só vai ter o conhecimento, a instrução, a informação, aí corremos um risco muito grande, não apenas de você dar a ordem de desenvolver a arma,
como de apertar o botão. Sim, então eu digo a você que essa exemplificação mais alto dever da vida é uma transformação, uma reforma íntima diária. Podemos afirmar assim? Com certeza. Um abraço aí ao nosso José Lopes também, que está nos acompanhando. E o Senhora. Tirone, ou Tairone, aí eu já não sei. Né? Uma boa noite a todos, um grande abraço também. Isso sim, Ronaldo. Porque educação não acontece só na escola, que você entra com X idade lá na educação infantil e vai sair com X idade lá do ensino fundamental, depois do ensino médio e, se for o caso, também do ensino superior. E aí, você agora, graduado, diplomado, diz, acabou, né? Já estou educado. Não, não, educação é processo da vida inteira, de todos os dias, estamos sempre aprendendo, sempre procurando nos renovar. Então, é isso aí mesmo, Ronaldo. É processo do dia a dia. Porque é a nossa reforma, essa transformação, essa luta interna conosco mesmo. Agora, ele diz aqui que tudo isso, essa luta interna, essa transformação, essa exemplificação e essas noções de religiosidade, no sagrado instituto da família. Olha que ele poderia dizer no sagrado lar da família, no sagrado. Ele coloca a palavra instituto. Ele aprofunda a família como um instituto. Marcos, isso é muito sério. No sagrado, palavra sagrada, instituto, quer dizer, institucional da família. É uma lei. Ele deixa claro isso, é lei. E aí? Pois é. Bom, como todos que estão nos acompanhando perceberam, né, lá no início, Emmanuel acabou de puxar o meu tapete, né, ele me derrubou. Mas eu fiz de propósito, quando eu afirmei que seria a escola, eu já sabia qual era a resposta do Emmanuel, e nós viemos conversando, e acho que no nosso diálogo foi ficando bem claro que a questão não estava na escola, mas assim na família. E realmente, Emmanuel tem razão em chamar a família de instituto sagrado. Quando ele fala de instituto, porque essa palavra, que quando nós usamos normalmente, vai lá estudar no instituto tal, um instituto de pesquisa, o instituto científico, não sei o que lá. Nós sempre temos uma referência de uma grande organização, uma organização totalmente voltada para aquilo. E família é isso. Porque família é um organismo vivo, é uma organização humana, social, e que tem por missão a educação das novas gerações, dos espíritos que estão reencarnando como filhos, como sobrinhos, como netos, enfim. Então, é um instituto. Agora, ele usa essa palavra sagrada, é um instituto sagrado. Bem, para aqueles que já andam proclamando que até o final aqui, desses anos 20, a família já era, né, porque dizem alguns, né, que a família é o problema da nossa sociedade, mas estão todos equivocados. É claro que a família é dinâmica dentro das suas estruturas organizacionais. Nós podemos ter a família super conhecida do pai, da mãe, dos filhos, etc., com essa estrutura, assim como podemos ter a família com outra tipo de estrutura. Mas a questão não está nessa discussão, mas sim da importância da família, da missão da família. E é uma missão sagrada, porque nós reencarnamos para juntos promovermos a nossa educação, uns auxiliando os outros, e também com essa oportunidade de reparar possíveis coisas que ficaram em aberto em existências passadas. E também para nos prepararmos para um futuro mais glorioso, lembrando que a morte não existe e que nós vamos continuar a vida no mundo espiritual. Portanto, é sagrado. Família é um instituto social de educação do ser humano que é um espírito reencarnado. Essa é a ótica que o espiritismo tem da família. Que dali vem o burilamento, é da família que vem todo o trabalho de renovação, de transformação, de burilamento, de filtragem de um espírito que está ali
tentando mais uma vez, nessa oportunidade dada a ele, dada a nós, em relação ao seu resgate, sua reparação de faltas do passado, que estará talvez também ligada à própria família e à sociedade como um todo, porque nós não podemos achar que a família está à parte da sociedade. Ao contrário, quando ele diz aqui a base de toda a educação está justamente no sagrado lado da família, mas nesse sentido de religiosidade, essa exemplificação dos mais altos deveres da vida, ele engloba totalmente a sociedade. Então, se os núcleos da sociedade que são todas as famílias, está deficitária em alguma coisa, a sociedade também estará. E aí, Marcos, é que vem agora uma discussão. Olha que nós estamos ainda na primeira pergunta. Eu gostaria de me debruçar aí, me perdoe todos, mas, Marcos, não tem como nós fugirmos disso. Porque ele fala a base de toda a educação, afinal de contas, de que educação nós estamos falando? A educação e instrução basta por si mesmo para esse mais altos deveres da vida, para essa exemplificação, ou somente a base da educação moral na família, ou a parte da educação moral ou ética que parte da família, ele não tem nada a ver numa instituição escolar. Olha que eu estou tentando aqui mostrar todo um contexto histórico e atual da educação. Porque quando se fala em educação, o que eu observo como profissional da área é uma divisão, divide-se a educação em várias fases. E, a meu ver, como pedagogo que eu fui analisando, Marcos, a educação é uma coisa só, ela é um alicerce, como ele diz aqui, de um contexto todo. Instruir e amar, ou amar e instruir. Quem é que fala sobre isso? Não são os espíritos, Marcos? Ele usa aí espíritas. Amai-vos ou espírita instruí-vos? E amai-vos. Qual é a ordem que ele coloca? Os espíritos são muito claros, né? Ao se referir a nós espíritas. Né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Mas muitos espíritas estão invertendo essa ordem, né? Porque estão achando que o conhecimento, estudar, seria tudo. Não é. Não adianta você ter muito conhecimento sem sentimento, porque o conhecimento pode ficar estéril. Você é um poço, um cabedal de intelectualidade, de conhecimentos, mas não consegue amar aquele que está junto de você. E você tem problemas seríssimos. E o evangelho é amor, acima de tudo. Agora, nós espíritas, não é, Ronaldo? Compreendemos que temos que parar com essa separação, porque, na verdade, nós vamos falar em desenvolvimento integral das potencialidades do ser humano. Mas, para ter esse desenvolvimento integral, a educação precisa ser integral. Ou seja, trabalhar, que, aliás, é uma colocação do Emmanuel, as duas asas da evolução do espírito, ou seja, o conhecimento e o sentimento. Ô, Ronaldo, o nosso Tonheca, o Tavares ainda não colocou aqui no ar, mas, Tavares, você pode colocar. O nosso Tonheca está fazendo aqui duas perguntas, né? Mas elas estão casadas aqui. Eu vou introduzir porque tem a ver com o que nós estamos falando. Porque nós estamos falando aqui, nos referindo à família, como o Sagrado Instituto de Educação. Então, Tonheca está perguntando aqui, família em qual amplitude? Família dos modelos antigos ou as atuais contam? Muito bem, nosso amigo querido Tonheca. Família. Eu agora aqui vou utilizar a referência de Leon Denis. Porque Leon Denis, quando fala sobre o amor, ele nos diz que o amor começa assim. Né? Primeiro, é um amor um tanto quanto egoísta, porque é o amor a si mesmo. Mas, na sequência, você tem o amor ao outro, aquele que você elege para compartilhar a sua própria vida, os seus ideais. Aí você vai ter o amor aos filhos. E tendo o amor aos filhos, você amplia isso, que é o amor à família, ao grupo familiar. Mas você vive numa comunidade.
E você, pouco a pouco, entende que precisa amar também os componentes dessa comunidade, nessa vida de relação. E depois, com mais progresso, você ama a sua nação, todos os que são da sua nação. Até que um dia você consegue chegar a amar a humanidade. E depois você amplia isso para amar todos os seres do universo, criaturas também de Deus. Bem, casal, família, comunidade, sociedade, humanidade são famílias. Famílias. São organizações familiares que vão se ampliando. Então, família em toda e qualquer amplitude. Mas, obviamente, que Emmanuel está se referindo mais particularmente ao núcleo familiar básico da sociedade humana. Mas a nossa tendência é essa, né, de ampliar. E quanto aos modelos, tanto os antigos quanto os atuais. Porque desde que haja amor nesse núcleo, pouco importa a sua estrutura, a sua organização. Muito bem, Marcos. Até porque nós, vendo a história e os dias atuais, até os dias atuais da família antiga, existe um processo também de evolução dessa base familiar. Só que, durante muitos milênios, as famílias vêm sendo também transformadas em outros aspectos. Como você colocou no início, outros dizendo que a família tem nada a ver com sociedade, a família já não existe mais, para que casar? Então, são N situações, mas são deturpações e deformações humanas. Uhum. Mas na origem, Jesus é que fala, na origem, no seu princípio e tal. E nós temos que resgatar justamente todo esse princípio de base, como diz aqui Emmanuel, que constitui a educação, que é o sagrado instituto da família. Não adianta nós fugirmos disso, porque é ali que se principia todo o contexto. E isso independe de épocas, porque nós, espíritos reencarnados, voltamos e voltaremos, assim sucessivamente, seguindo a evolução dos tempos, nas famílias, seja em que época for. Porque é ali nesse núcleo familiar, de épocas em épocas, com as suas evoluções, como o próprio planeta Terra está passando por um planeta de provas e expiações para a regeneração, uma família mais regrada, mais disciplinada, o que não era antes. Mas a época que nós iremos, espero ainda estar no planeta Terra, muitos querem sair daqui, não é, Marcos? Não, quando eu reencarnar, quero mais voltar para a Terra, não. Eu prefiro aqui, porque se está passando, saindo de provas e expiações para a regeneração, todo bom caminho. Eu não sei para onde eu vou, para outro planeta, para outro planeta que eu vou. Então, é preciso nós compreendermos que a base de uma sociedade e de uma civilização é a família. E aí é que entra a pergunta 109. Olha que interessante, porque vai corroborar com tudo que nós estamos colocando. Quer falar alguma coisa, Marcos? Eu posso Não, passar? pode. Vamos para 109. Olha 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Marcos, pelo tempo já avançado, eu vou ler só esse princípio aqui, porque daí já dá um discurso para o nosso próximo programa. Olha que eu disse que não vai terminar no próximo, mas vamos lá. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Marcos, muito profundo isso. Com certeza, e todos os grandes educadores concordam com o Emmanuel. E com o Espiritismo, isso fica mais alargado, mais aprofundado, porque nós sabemos que somos espíritos milenares na evolução divina, que já tivemos diversas existências ligadas aqui à humanidade terrena.
e que somos espíritos ainda imperfeitos, necessitados de muito desenvolvimento, tanto cognitivo, intelectual, quanto também moral na área do sentimento. E sabemos que no processo de reencarnação, nós vamos ter que assumir uma nova personalidade, num novo corpo, numa nova estrutura familiar, num novo tempo existencial. Então, Deus, na sua perfeita sabedoria, nos dá o período infantil, para que possamos nos adaptar à nova existência. E, ao mesmo tempo, sermos, então, frágeis e maleáveis para recebermos as influências da educação, da qual os pais irresponsáveis diretamente têm que se incumbir. Ou seja, tudo é perfeito, maravilhosamente perfeito. Daí o Emmanuel iniciar sua resposta com essa chamada de atenção para todos nós. O período infantil é o mais sério e é também o mais propício para que esse espírito assimile princípios educacionais para si. Por isso, está lá na codificação, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos dizendo que, no processo da educação, precisamos corrigir as más tendências do espírito. Claro que alguém, não é, Ronaldo, que está aí nos acompanhando, vai pensar, mas todo espírito que reencarna aqui na Terra tem más tendências? Sabe o que nós vamos responder? Todos, em maior ou menor grau. Mas muito todos bem. nós temos más tendências. Isso. Se não tivéssemos, nós seríamos espíritos missionários, espíritos de luz. E provavelmente já nem precisaríamos reencarnar aqui na Terra, a não ser, claro, para cumprir alguma missão a benefício da própria humanidade. Então é isso. Os pais e ou responsáveis não podem deixar passar esse período infantil para observar a criança, corrigir os seus defeitos, corrigir os seus maus hábitos e procurar dar a esses espíritos bons hábitos e para que eles possam desenvolver as suas virtudes. Isso é essencial. Mas, Ronaldo, o que nós assistimos atualmente? Os pais preocupados, obviamente, com seus filhos, mas estão preocupados em alfabetizá-los. Estão preocupados em dar passeios a eles. Preocupados em logo escolher a creche, né, a escola de educação infantil, etc. Estão preocupados em dar as vacinas. Aliás, por favor, minha gente, aqui no Brasil, nós precisamos resgatar todo o nosso processo de vacinação, isso é muito importante. Olha. Preocupações, todas elas legítimas. São todas preocupações legítimas. Mas que adianta tudo isso se ele vai crescer mantendo as suas más tendências? E aqui nós entramos no campo moral. Então, o período infantil é essencial. Olha só que interessante, você me fez, salvo engano, Tiago, salvo engano, a personalidade do ser forma até os 7 anos. Procede, irmãos? Tiago, nós vamos falar isso no próximo programa, que é justamente o segmento aqui. Não vamos comentar agora, porque o tempo é curto. É muito curto. Por isso, mas sim, nós vamos responder. Atento para o nosso para a próxima segunda-feira, que vamos dar seguimento. Marcos, me fez lembrar que Jesus, com todo o processo de evolução que ele tinha já na época, hoje mais ainda, ele foi chamado a atenção por sua mãe e seu pai. Uhum. Eu falo isso, o pessoal ri, mas é verdade, porque quando ele sai com 12 anos, não dá satisfação nenhuma aos pais, e vai falar lá com os sacerdotes, com os senadores, com os doutores da lei. Acaso, mãe, não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Mas você não me avisou nada? Como é que você sai assim, sem falar nada com seu pai e sua mãe? Nos deixou preocupados. É uma lição de moral. Por que não podemos dizer que é? Claro, você tem que cumprir as coisas do seu pai,
nosso Pai maior, nosso Deus, mas você está com 12 anos, agora quem está cuidando de vocês somos nós, seus pais, que estamos aqui. Olha que beleza, olha que ensinamento moral. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele mesmo, quando chama ele de bom, ele diz assim, bom? Por que me chamais bom? Bom só o Pai que está no céu. Porque nós não temos ainda a magnitude, a infinidade de saber o que é ser bom. E esse processo de educação, o que é essa satisfação de obediência aos pais. Porque ele sai, com toda certeza, ele não teve a maldade, mas ele devia obediência a Maria e a José. Olha, eu tenho que cuidar, mãe, das coisas dos meus pais, do meu pai, perdão, né? Do nosso pai que está no céu. E aí, Marcos, será que eu estou falando alguma firula? Ou esse aspecto moral é muito maior do que nós possamos imaginar? Mas é isso aí mesmo, Ronaldo. Olha, e um bom exemplo para isso, você já deu esse exemplo com o nosso mestre Jesus, um bom exemplo é uma árvore. Porque quando ela começa a crescer, tá? Você está lá acompanhando, né? Você está lá cuidando, acompanhando, e já está nascendo torta. Ela tá nascendo torta. Mas você não faz nada. Tá? Você está deixando. E ela vai lá e tá, aí ela cresce. Ela cresce. Pois é, olha só. A árvore pendeu aqui para a direita, ficou toda torta. Bem, mas agora que ela cresceu, você não tem mais como corrigir. Não tem mais o que fazer. Tá? Mas se você, lá no início, né, quando ela começou a crescer, se você tivesse já, por exemplo, amarrado ela lá direitinho, no apoio, aquela coisa toda, você faria com que ela crescesse de uma forma mais reta, mais direitinho. Tá? Mas como você deixou tudo solto, ela acabou crescendo tortinha, né? Bem colocado. Ser humano é a mesma coisa. Deixa a criança solta. Não, isso é da fase, gente, é criança. Não pode dizer não, porque senão isso vai gerar trauma, vai ter que levar... depois vai ter que levar para o psicólogo. Essas colocações são equivocadas. A criança está ali nesse processo, que é um espírito reencarnado, para ser educado. Esse espírito precisa ser educado. Essa criança precisa ser educada. Precisa receber ou não. Precisa conhecer os limites, os deveres, o respeito ao próximo e assim por diante. Se você deixa solto, não corrige absolutamente nada, vai acontecer com esse ser humano o que aconteceu lá com a árvore. Ele vai crescer de qualquer jeito, com os valores dele, e provavelmente vai acabar enveredando por um caminho que vai nos desgostar e muito, e com consequências que não serão nada boas. Então, é dever dos pais, sim, chamar a atenção dos filhos, como os pais de Jesus fizeram. Eles sabiam perfeitamente quem era o filho deles. Sabiam muito bem, mas mostraram para ele a preocupação deles enquanto pais, e que estavam ali querendo o melhor para o seu filho. E isso é educação. É isso aí. Bom, nós chegamos ao final e daremos a resposta ao nosso companheiro, porque é justamente aqui o que Emmanuel depois faz essa observação dos 7 anos. Então, estaremos na semana que vem dando continuidade ao nosso estudo de hoje, nessa importância da família, base da infância, principalmente, como alicerce dessa transformação e evolução de toda uma sociedade através da família alicerçada. Muita paz, que Jesus os abençoe e gratidão a todos. Muito bem, chegamos ao final desta edição de Espiritismo e Educação. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, ao vivo, pela Web Rádio Estação da Luz, que você acompanha tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você perdeu alguns dos nossos programas, tudo bem, fique tranquilo, porque os programas estão lá no canal do YouTube da Web Rádio Estação da Luz. Nosso abraço ao querido Tavares, que está aí por trás da programação, está fazendo toda a técnica. Nosso desejo de paz ao seu coração, à sua vida,
Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira para mais um Espiritismo e Educação. Parabéns a todos, um grande abraço a todos, paz em todos os corações. Até nosso próximo encontro.